Para tudo. Você tá falando, dando volta, sendo prolixo e não tá indo na direção daquilo que o torcedor do Cruzeiro quer saber. O nome, os nomes, as perspectivas, tá todo mundo Gabigol aí falando. Tá na pauta, Quem? Gabigol. É a droga. Gabigol e Arias, não é, Adro? Seja homem. Os dois nomes que são muito comentados aí em relação ao Arias, que até o próprio presidente do... Tem contrato até o final de 2026 com o Fluminense. E o presidente do Fluminense falou que não vende pro Brasil, só vende pra fora. Engraçado porque chegou uma proposta pro Arias deixar o Brasil... Aí já são outros 500, porque o Cruzeiro, quando passou por essa fase também da desgraça de ir pra Série B... Agora você paga de gatão, depois. Só que depois você tem que estender o bonezinho, porque aí o bicho pega. E tem uma desvalorização do elenco, tem e o jogador não quer. E o jogador não quer ficar. Jogador de seleção, ele não quer jogar a Série B, não. Não quer ficar. E um nome aí, é assim que funciona. E o nome do Gabigol, né, Gilbert, já apareceu mais de uma vez, inclusive até numa entrevista coletiva, a gente conversou isso com o Pedro Lourenço, ele disse que é um sonho do Cruzeiro, sim. Quem não sonha ter um Gabigol, um jogador de ponta, enfim. Só que não estaria dentro da realidade do Cruzeiro, não estaria naquela época, porque o contrato do jogador vai se findar com o Flamengo, ele vai poder assinar pré-contrato e por aí vai. E, pelo que a gente sabe, o Flamengo não deve renovar com o atacante, que deve ficar solto aí no mercado. Não creio que o Gabigol deva ir para a Europa, por exemplo, pode ter outros mercados, Estados Unidos, Arábia, esse tipo de coisa, mas Europa eu acho difícil. E seria muito bem-vindo aqui no Cruzeiro. Claro que tem aqueles torcedores, Ronaldo, que fica assim, não, que mané Gabigol, eu sou gente. Oi, gente. O contrato do Gabigol até quando? Eu vou pegar aqui o direitinho pro senhor. Enquanto o Ronaldo fala aqui. Até dezembro. Até dezembro desse ano. Faltam 9 jogos no Campeonato Brasileiro. A rodada, por incrível que pareça, poderia ter sido muito pior em termos numéricos para o Cruzeiro, porque o Inter empatou, estava perdendo até no finalzinho, ia ficar com 45 pontos, foi para 46. O Bahia perdeu dentro de casa, próximo adversário do Cruzeiro. O próprio São Paulo, até que está um nívelzinho acima, acabou perdendo para o Cuiabá. Então, ainda assim, quando a gente olha em termos de pontuação e matemática, a rodada ela foi até certo ponto generosa com o Cruzeiro. Só que isso não vai acontecer daqui para frente com tanta... Não adianta, a rodada está sendo generosa com o Cruzeiro, o campeonato, na minha opinião, há 2 meses. Desde que o Cruzeiro, ninguém aguenta mais ouvir quando a gente vai falar de Cruzeiro, desde quando o Cruzeiro venceu o Botafogo. De lá para cá, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense e não venceu outro jogo. Então, e mesmo assim, você olha, o Cruzeiro hoje ele está numa faixa única no campeonato. Você olha, tem a luta pelo título, tem a luta pelo G4, envolvendo Flamengo, São Paulo e Bahia, tem o Cruzeiro e depois tem outros times que ainda estão um pouco mais distantes do que o Cruzeiro. O Vasco, mesmo com a vitória, não conseguiu se aproximar. O Vasco empatou com o Juventude. O Vasco empatou? O Vasco empatou com o Juventude. O Vasco não conseguiu, o Atlético não consegue se aproximar. O Cruzeiro está no meio do nada nesse instante. Só que isso não vai acontecer daqui para frente, porque não adianta pensar que o campeonato acaba em dezembro. Nos próximos 2 meses, se o Cruzeiro vencer apenas uma vez, fizer o somatório de poucos pontos, como fez, cara, vai ser trágico. Então, realmente, precisa de mudar, precisa de uma reação importante. E tem só uma tal semifinal de Sul-Americana, né? E não me venham falar aqui, viu, Thiago? Você que adora falar a respeito do futebol argentino. Você já viu como é que está o Lanús? Sim, já vi, está vivendo uma crise. Mas lá, da mesma maneira que a gente fala que times não estão bem aqui, o Corinthians está lutando contra o rebaixamento e está bem na Sul-Americana. E está vivo na Sul-Americana. Não quer dizer que favas contadas, precisa de muito trabalho, mudança de atitude e cobrança de todos. Porque, nesse momento, aquilo que eles desenharam como objetivo para 2025 também, se repetir o que fez nos últimos 2 meses, nos próximos 2, não vai conseguir, Diego. Clara, só você e o Elton aqui que não falaram sobre a questão do Cruzeiro e esses 12 dias de preparação. A importância de ter esse período exatamente no momento que o Cruzeiro está sendo questionado. Sim, é de tempo que precisa o Fernando Diniz, né? Porque agora o Cruzeiro tomou essa decisão de trazer um técnico que precisa de tempo, que precisa de adaptação do elenco às suas ideias, porque o Fernando Diniz não vai mudar o esquema de jogo dele, inclusive ele já mostrou que vai tentar reproduzir o que fez antes dentro do Cruzeiro, já está dando, né,
dando aquela cara, né, do Diniz para o Cruzeiro, e até aqui não conseguiu mostrar o lado bom desse trabalho do Diniz. Está mostrando o lado ruim, né? A saída de bola que não funciona, essa pressão que também não funciona, não trabalha bem, e agora o que o Cruzeiro tem à sua disposição é o tempo. E vai tentar aproveitá-lo, e eu espero que seja suficiente, porque agora não tem o que fazer. O elenco já está montado, o técnico já está de chegada. Então, mas sabe qual que é o problema de uma situação como essa? É porque a gente sempre pede paciência. E é necessária a paciência do torcedor para ter realmente o modo de jogo do Fernando Diniz. Porém, o momento da temporada... Errado. Isso, ele não cabe a paciência. Sim. Ele não cabe, vamos deixar jogar... Não, ele não cabe. O Fernando Diniz... ele tem um modo de jogo que é muito complexo você colocá-lo no meio de uma temporada. A adaptação, o bom de tudo foi que aconteceu essa data FIFA. Eu acho que o Cruzeiro é um time que comemora bastante essa data FIFA. De pegar, de dar a oportunidade, de dar os treinos necessários para que esses jogadores possam entender como é a dinâmica do Fernando Diniz. E eu, de verdade, que eu espero no jogo contra o Bahia uma evolução muito maior para essa dinâmica dele. Que ainda nesses primeiros jogos, eu realmente ouvi muitos problemas. A gente só vê o lado ruim, né? Que acabam me preocupando bastante. Sim. O jogo contra o Fluminense, eu volto no jogo contra o Fluminense, porque eu vi o Cruzeiro criando muitas oportunidades, mas eu vi um vão do sistema defensivo da equipe do Fluminense. Então, é claro, o jogo você tem que fazer uma avaliação das duas equipes, e isso deu um probleminha. Ele foi até a Rádio Liberdade também, que ele deu uma entrevista, ele falou: vamos trazer um nome para dar uma balançada em Minas Gerais. O torcedor fica todo arrepiado. Eu já começo a pensar em coisa maior do que eu estava pensando, tá? É porque, CJ, vamos lá, a questão aqui da expectativa, ela é importante, né? Neste momento, o Cruzeiro conduz essa situação de uma maneira até, de certa forma, pensada, eu acho. Porque, assim, o clube está numa situação mais complicada ali no Campeonato Brasileiro, tem um desafio importante daqui a algumas semanas diante do Lanús. Então, querendo ou não, quando você joga isso para o microfone, joga isso para a audiência, joga isso para os torcedores, sem dúvida nenhuma você já dá uma segurada na questão das críticas e tal. Então, para mim, CJ, o Cruzeiro, sim, ele vai investir pesado, vai contratar grandes jogadores, mas ainda depende da situação da Libertadores, porque se o Cruzeiro não estiver na Libertadores, na minha opinião, tá? Ele pode querer muita gente, ele pode ter bala na agulha para trazer muita gente, mas a questão da Libertadores pode frear um pouquinho. Se não vai para a Libertadores, os jogadores vão falar assim: gente, beleza, eu vou ganhar mais ou menos aqui e tal, mas eu vou preferir um Palmeiras, vou preferir um Flamengo, vou preferir um próprio Atlético, que estarão na Libertadores na próxima temporada, né? Eu tô falando até mesmo do Atlético com uma pulga atrás da orelha também, porque eu não sei se vai também não, tá? Então a situação para Minas ano que vem é bem complicada em relação a uma vaga Libertadores. Eu acho que vai ser mais difícil em relação principalmente ao brasileiro. Então, CJ, você gera uma expectativa, mas gera uma expectativa também para virar uma cortina de fumaça pro momento que a gente tá vivendo agora no Cruzeiro. Você acha que isso pode ser para chamar a atenção? Eu acho desviar o foco? Então, vamos lá. Eu acho que isso é o perfil do Pedro Lourenço. Ele fala e ele tem como fazer. Ok, mas o efeito colateral é a cortina de fumaça. Porque a gente está falando de uma semana de trabalho, do professor Fernando Diniz ganhando aí praticamente 2 semanas de trabalho, uma situação que é raro no futebol brasileiro, você ter essas 2 semanas praticamente de trabalho, e aí a gente tá falando de 2 semanas cheias de trabalho, e a gente está falando aqui das possíveis contratações que o Cruzeiro pode ter no que vem. Interessante sua colocação. Nós ainda tem outubro inteiro, novembro todo, dezembro todo, tem abertura de janela ali, tá? A gente tá falando do mercado. Nós estamos falando do mercado, sendo que o técnico que chegou aí não conseguiu vencer ainda. Sim. E mas interessante sua colocação. Uma vitória nas últimas 10 partidas ou 9 partidas pelo Campeonato Brasileiro, cara, é muito pouco. Então, querendo ou não, CJ, é claro que as expectativas dos torcedores ficam nas alturas. Isso é óbvio, fica na altura porque é óbvio, gente. É muito dinheiro que tem envolvido nisso aqui. Agora, tem que tomar cuidado também
com o tamanho dessa expectativa, porque expectativa é pessoal intransferível. Esse é um grande problema. Eu acho que, eu discordo um pouco do Cabide, eu acho que o Pedrinho fala porque ele fala, gente. Ele não fala. Ele tá ali, é dele. O time, eu tenho dinheiro, eu falo. A língua dele, ninguém segura. Não. Eu acho que, não sei se ele pensou, se é uma estratégia para tirar foco, eu não consigo enxergar dessa forma, não. E aí a expectativa, balançar Belo Horizonte, que ele usou a expressão. Minas Gerais. Balançar Minas Gerais, aí sobe muito o patamar. Por exemplo, o Gabigol balança Minas Gerais? Pra mim, balança. Sim. Balança. Pra mim, Seria um jogador de balançar Minas Gerais? Acho que balança. Balança seria a transferência do ano. Dudu, aquele momento. O momento do Dudu, sim. Balançou o Brasil, gente. Mas não, o Gabigol balança o Brasil. Brasil. Qualquer transferência do Gabigol pra onde for. O Dudu naquele momento e o Gabigol mesmo agora... Você tá falando de um dos maiores ídolos do clube mais rico com mais torcida do país. Vai onde ele chegar... Eu até fiz um questionamento aqui que eu tava na dúvida. Né? Vocês me convenceram. Eu até acho que muita gente vai olhar e falar assim, pô, Gabigol, legal, tal, mas não sei se vai render. Vai gerar dúvidas pelo desempenho dele recente. Mas ele tem uma história, mas é uma contratação que vai mexer. Mas aí, fora disso, não tem como baixar disso. Né? Quando você fala em balançar Minas Gerais, é impossível... de Gabigol pra cima, né? Que você tá querendo falar. Exatamente. Então, cria-se uma expectativa gigantesca no torcedor. E aí tem que cumprir. Tem que cumprir, senão o torcedor vai cobrar. O homem tem bala na agulha pra cumprir. Então, né? mas aí não é só dinheiro. Que às vezes foge, tem um monte de coisa que... A Libertadores é um pequeno detalhe. Não sei se é o principal, mas é um pequeno detalhe. Vai jogar a Libertadores? Não vai. É um primeiro detalhe. Eu acho que a Libertadores faz ganhar leilão, cara. Isso, é um diferencial. Então esse é um dos detalhes. Quem mais está na concorrência? Qual que é o valor financeiro? O que vai pagar? Qual time que você está montando? Tem algumas variáveis que vão influenciar na vinda ou não de um jogador para balançar Minas Gerais. Cara, mas eu concordo. Eu sei que uma Libertadores para o Cruzeiro, Grice, pode aumentar muito o investimento, pode fazer muita diferença. Não. Pode fazer diferença. É o poder de convencimento. Mas eu acho que esse alto investimento ele vai existir com ou sem Libertadores. Vai, também acho. A questão é isso, assim, é porque quando você está falando, CJ, das grandes contratações, você não vai contratar um jogador deste calibre, do jogador que vai balançar Minas Gerais, você não vai contratar ele sem concorrência. E aí, para vencer a concorrência, muitas vezes só investimento não basta. O cara às vezes prefere, inclusive, ganhar um pouco menos e ir para um projeto que para ele é melhor, seja porque vai disputar competições melhores ou porque é um projeto mais sólido, um time que está mais bem montado, um técnico que está lá há mais tempo. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Hoje, 90% dos jogadores que receberem a mesma proposta do Cruzeiro e do Palmeiras, eles vão escolher o Palmeiras. Pode acontecer de um ou outro, por qualquer motivo que seja, escolher o Cruzeiro. O Fernando Diniz está lá, eu gosto muito dele, quero trabalhar com ele. Ou então, minha família é de Belo Horizonte. Pode ter alguma coisa. Mas, em geral, 90%, se você oferecer para 10 jogadores a mesma oferta para Cruzeiro e para Palmeiras, o cara vai escolher o Palmeiras. Projeto muito mais sólido, um elenco mais bem formado há mais tempo, com um técnico que está lá por 55 anos. E que vai disputar as principais competições, que vai disputar Mundial no ano que vem, que pode ser um negócio que vai pesar para muito jogador. Pesa. Os clubes que vão disputar o Mundial no ano que vem, eles vão ter uma grande vantagem competitiva. Já largam na frente. Em relação aos outros. Sem dúvida. Então, assim, só o dinheiro pode não bastar. E muitas vezes não bastou no futebol. O Dudu é um exemplo disso. O Cruzeiro fez uma oferta pro Dudu que ninguém fez. E o Dudu optou por não vir. Ninguém sabe exatamente os motivos que fizeram o Dudu não aceitar, mas não foi não foi dinheiro, com certeza. Mesmo porque ele aceitou e depois não aceitou. Exatamente. Né? Mas não foi dinheiro, o caso do Dudu. Então, assim, só o dinheiro pode não bastar. E, de fato, assim, é porque as grandes contratações para o futebol brasileiro, elas são difíceis, CJ, porque as grandes contratações você concorre não só com os clubes brasileiros, concorre até com o mercado exterior também. Então, assim, eu acho um risco bobo que está correndo de novo, mas, enfim, talvez um dia aprenda, né? O Cruzeiro tem um trunfo, CJ, rapidinho. Qual? Não? Pode falar. Fernando Diniz. Sério? Se você conversar com jogadores, a grande maioria gostou ou gostaria de trabalhar com o Diniz pela forma como ele joga. O jogador gosta de time que propõe jogo, que tem posse de bola, porque você valoriza o jogador. Você só se defender, você vai valorizar o zagueiro, o goleiro que vai fazer um monte de defesa, e você não vai ter os caras jogando, mostrando que eles são capazes. Então os jogadores gostam de ter bola, isso é prazeroso.
Você defender é legal, vencer, que é o mais importante do futebol, mas às vezes não é tão prazeroso. E o Diniz pode ser um grande trunfo para o Cruzeiro na busca desse grande jogador. A derrota do Cruzeiro para o Fluminense não foi um golpe fatal na busca por uma vaga na Libertadores. Os tropeços de São Paulo e Bahia, principais concorrentes, mantiveram o time mineiro vivo na briga pelo G6. A sequência de jogos será decisiva para o Cruzeiro. Uma vitória sobre o Bahia, próximo adversário, e um tropeço do Internacional no Clássico Grenal podem colocar o time mineiro na zona de classificação. No entanto, a disputa está acirrada e a classificação final só será definida no final de outubro, quando todos os times tiverem o mesmo número de jogos. A tabela apertada e os jogos adiados por conta da Copa do Brasil deixam a competição ainda mais emocionante. O Cruzeiro terá que lidar com a pressão de enfrentar adversários diretos e ainda conciliar o Brasileirão com a Sul-Americana. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!